Fala pessoal, belezinha? Vamos continuar. Vamos lá. Share screen. WhatsApp. Peraí. Vamos continuar resolvendo exercícios. Vamos fazer aqui a letra I, né? Comprometida, e a J. Então deixa eu compartilhar com vocês, ó, para vocês verem. A letra I é... Vou até anotar aqui para não ficar perdendo. Vamos lá, a letra I vai ser menos 5x², menos 3x, mais 1 é igual a 0. E a J, x² menos 9x² mais 20 igual a 0. Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. Menos 5x² menos 3x mais 1, que é mais. Ctrl Z. Mais 1 é igual a 0. Portanto, 5x² mais 3x menos 1 é igual a 0. Professor, o que você fez desse passo para o outro? Eu multipliquei ambos os termos por menos 1. O que é positivo fica negativo e o 0 continua 0. Certo? Nós temos que o A é igual a 5, o B é igual a 3 e o C menos 1. Ou seja, delta vai ser igual a B², que é 3², menos 4 vezes menos 1 vezes 5. Isso aqui vai dar 9, tá certo? Peraí. Isso. Isso aqui vai dar 9, menos com menos dá mais, 20. É isso mesmo? 9 vai dar 29. Certo? Ou seja, x vai ser igual a menos 3, mais ou menos raiz de 29 dividido por 10. Professor, como é que eu faço isso aqui? Bom, o 36 não é um quadro perfeito, né? Então, ele não é, por exemplo, vamos supor, 36 é 6 vezes 6. O 29 não é um número quadrado perfeito. Então, você joga na calculadora, vai dar um número quebrado, um número com casas depois da vírgula, você substitui esse valor e faz a conta. Então, o conjunto de solução seria menos 3, mais ou menos raiz de 29, dividido por 10. Certo? Vamos fazer outro aqui. Vamos lá. O outro aqui é x² menos 9x² mais 20 é igual a 0. Professor, como é que eu saio desse problema? Bom, para você sair desse problema, você chama x² de t. Você faz uma espécie de parametrização. Uma espécie de parametrização. Você joga o x² como função de uma variável t. Você substitui uma variável. E daí você vai fazer o quê? x² é x² menos 9 vezes x² mais 20 igual a 0. Portanto, isso aqui vai ficar t² menos 9t mais 20 igual a 0. T vai ser igual a 9 mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes 1. 2 vezes 1, que é o A, né? Professor, quanto que é o delta mesmo? B²
Menos 9 ao quadrado é menos 9 vezes menos 9, que dá menos com menos dá mais, 9 com 9, 81. 81 menos 4 vezes 20 vezes 1. Delta vai ser igual a 81 menos 80. Delta vai ser igual a 1. Ou seja, 9 mais ou menos 1 dividido por 2. Então, o t vai ser igual a quanto? Vai ser dois valores. 9 mais 1 dá 10, dividido por 2 dá 5. 9 menos 1 dá 8, dividido por 2 dá 4. Certo? Ou seja, t vai ser igual a 4, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ou 5, né? Ou t é igual a 5. Mas lembrando que o t é igual a x quadrado. Ou seja, x quadrado vai ser igual a 4 ou x quadrado vai ser igual a 5. Se x quadrado é igual a 4, x é igual a mais ou menos raiz de 4. Raiz de 4 é 2, ou seja, x é igual a mais ou menos 2. Ou x ao quadrado vai ser igual a 5, né? Que é mais ou menos raiz de 5. Raiz de 5 não é um número natural, né? É um número irracional, né? E perceba que eu tenho quantas respostas aqui? Eu tenho 4 respostas. Certo? Eu tenho 4 respostas. E perceba que o grau da expressão é 4, porque é x a quarta, né? Então, perceba, ó, a gente vai ver isso depois no teorema fundamental da álgebra, acho que é, que se você tem um polinômio, uma expressão de grau n, você vai ter n raízes complexas, mas isso é depois. Ou seja, aqui você percebe que você tem uma expressão de grau 4, você tem 4 raízes, certo? Professor, eu não entendi muito bem. Tá bom. Você tem uma expressão de grau 4. Você pode ter 4 raízes, você pode ter 3 raízes reais, 2 raízes reais, uma raiz real ou nenhuma raiz real. Certo? Quando nós adentrarmos o conjunto dos complexos, nós vamos perceber que se tem 4 variáveis, se o grau da expressão é 4, vai ter 4 raízes complexas. Vai ser depois. Você não precisa saber isso. Mas no conjunto dos reais, no conjunto dos reais, nós podemos, se o grau é 4, nós podemos ter 4 raízes, 3 raízes, 2 raízes ou uma raiz. Certo? Aqui no caso, nós temos 4 raízes. Certo? Tranquilo? Bora para a próxima. Belezinha? Vamos lá. Tô meio rouco. Coceira no nariz, cara. FATEC. Vamos lá. Se a equação x2 menos 10x mais k é igual a zero, tem uma raiz de multiplicidade 2, então o valor de k é... O que é multiplicidade? É a quantidade de vezes que ela aparece, que ela é raiz. Então, nós teremos... Ele está falando o seguinte, dada essa equação de segundo grau, qual é o valor de k para que a expressão tenha uma raiz que seja raiz duas vezes. Perceba o que eu falei. Tenha uma raiz que seja raiz duas vezes. O que isso significa? Professor, eu me lembro disso. O que é então, estudante? Professor, é o seguinte. Eu tenho a expressão lá. Ó.
Pera aí. É x2 menos 10x mais k. Tá. Professor, é o seguinte, ó. Se eu tenho a expressão x2 menos 10x mais k igual a zero, certo? Certo? Se eu tenho essa expressão, x2 menos 10x mais k igual a zero, se eu tenho essa expressão, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que calcular o delta de forma que o delta seja nulo. Porque se o delta é nulo, a raiz ela tem multiplicidade 2. A raiz é raiz duas vezes. É o que a gente chama de x1 igual a x2, lembra? As raízes são iguais. Logo, elas são raízes duas vezes. Então, eu vou fazer isso. Ó. Pega essa expressão aqui, faz o delta delas. Delta vai ser igual a menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes k vezes 1, igual a zero. Menos 10 vezes menos 10 é menos com menos mais. 10 mais 10 vezes 10 dá 100. 100 menos 4k igual a zero. Portanto, 4k vai ser igual a 100. Portanto, k vai ser igual a 25. Vamos ver se tem resposta lá com esse valor. Uma questão rápida. Quando você manja a teoria, você mata rapidinho. Professor, nossa, quando eu olho eu me apavoro. Ele falou multiplicidade, eu não sei o que, eu já travo. Eu já travo. Multiplicidade significa que ela é raiz mais de uma vez. Entende? Então é 25, letra B, né? Professor, eu não entendi muito bem esse negócio de multiplicidade. O senhor pode dar uma repassada? Claro que posso. Estou aqui para isso. Ó, eu vou pegar até uma página nova. Ó, vamos pegar essa expressão aqui, ó. 10x ao quadrado menos 10x mais 25 igual a zero. Certo? Faz o delta disso aqui, ó. Delta vai ser igual a 100 menos 4 vezes 25. 25 vezes 4 é 100, ou seja, 100 menos 100 igual a zero. Certo? X vai ser igual a menos o menos 10 mais o menos zero dividido por 2. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 10 sobre 2, que vai dar 5. Professor, mas só deu 5. Pois é, é 5 duas vezes. É isso aqui, ó. X menos 5 vezes x menos 5. Aí você desenvolve isso aqui, ó. Vamos lá. Faz distributivo aqui, ó. X ao quadrado menos 5x, distributivo aqui, ó. Menos 5x mais 25. X ao quadrado menos 10x mais 25 igual a zero. Oh! Entendeu? Ó? A raiz 5 é raiz duas vezes. O número 5 é raiz duas vezes. É por isso que ele tem multiplicidade 2. Esse símbolo eu acabei de criar, então desconsiderem. Mas é por isso que ele tem uma multiplicidade, vou até abreviar, multiplicidade 2. Porque ele é raiz duas vezes, entendeu? Vamos apagar tudo assim mais fácil. Pronto. Bem mais fácil. Então a questão 2 está feita. Agora é a questão 3. Olha que legal, ó, ó, ó. Os estudantes que falaram assim, ah, não, professor, você falou tudo de novo na terceira aula. Tem estudante que mandou pelo WhatsApp para mim e falou assim, não, professor, porque a terceira aula é igual à primeira, então acho que eu nem assisti, né? Vamos ver. Ó,
Os números x1 e x2 são raízes da equação x2 menos 14x mais 36 é igual a zero. Ou seja, x1 e x2 são os números que, ao colocar no valor de x ali, torna a expressão nula. Então, o valor de x elevado a menos 1 mais x1 elevado a menos 1 mais x2 elevado a menos 2 ao quadrado é. Certo? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou anotar aqui no meu caderno e vou resolver com vocês. Ó. x2. Vamos lá. Ó, vamos lá. x2 menos 14x mais 36 igual a zero. Correto? Então vamos lá. Aí você vem com a expressão x elevado a menos 1 mais x1 elevado a menos 1 mais x2 elevado a menos 1 ao quadrado é igual a zero. Professor, como que eu resolvo isso? Ó, essa questão é uma questão para quem já sabe resolver ela. Então não se assuste se você não soubesse resolver. Você está aprendendo como ela funciona agora. Essa é uma questão que os professores passam em sala de aula, o aluno aprende como faz e cai na prova. Então essa questão é uma questão de experiência. Se você nunca viu essa questão, não se assuste, tá bom? Ó, é o seguinte, ó. Esse cara aqui, ó, x elevado, um número elevado a menos 1 é 1 sobre esse número. Então, ó, x1 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre x1. x2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que x2, 1 sobre x2, ao quadrado. É igual a zero. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o MMC. Embaixo faz o produto, então vai ficar x1 vezes x2. Aí você faz x1 vezes x2. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. x1 sobre x2. Divide pelo de baixo, que no caso é x1. Corta, corta. Fica x2, certo? E multiplica pelo de cima, que é 1. Vai dar x2. Ou seja, aqui vai dar x2. Mais, multiplica, divide pelo de baixo, vai dar x1. Multiplica pelo de cima, x1. Elevado ao quadrado. Ou seja, a nossa expressão ficou o seguinte, ó. x1 mais x2 sobre x1 vezes x2 elevado ao quadrado. Professor, olha que legal! Eu tenho a soma das raízes dividido pelo produto ao quadrado. Isso, aluno. Isso mesmo. Professor, como que eu acho a soma e o produto? Vamos voltar ali, ó. Você pega a expressão x ao quadrado menos 14x mais 36 igual a zero. E você compara com essa expressão, ó, x ao quadrado menos sx mais p. S é 14, P é 36, ou seja, fica a soma pelo produto, né? A soma dividido pelo produto ao quadrado, vai ficar S sobre P ao quadrado vai ser igual a 14 sobre 36 ao quadrado por 2 vai dar 7 sobre 18 ao quadrado, certo? Vamos ver quanto dá 7 sobre 18 ao quadrado? Olha aqui, ó. Isso aqui vai ser igual a
49. Vamos ver quanto dá 18 vezes 18? Acho que é 324. 64 vai 6. 44, 18, 4, 12. 49 sobre 324. Essa é a resposta. Vamos ver aqui que letra que é? Quarenta e nove, 324. Letra A. Certo? Tranquilo? Belezinha? Vamos para a próxima questão? Só vou apagar ali o rascunho e vamos ver como é que vai ficar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui e eu vou continuar na próxima aula, beleza? Para ficar mais enxuto o vídeo. Obrigado por me ouvir.